boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá hoje para mais um dia das nossas aulas. Hoje, dia 6/8/2020, quinta-feira. Hoje, a nossa aula vai ser lá na disciplina de ciências, tá ok? Vamos lá, peguem o material didático de vocês. E nós vamos ver ali um pouquinho, né? Vamos relembrar o que foi trabalhado em ciências, certo? Nós temos ali em ciências as cadeias alimentares, né? Que é o quê? Ela é representada por uma sequência, tá? De seres vivos que servem de alimentos para os outros, certo? Então, ali na página 22, nós temos um exemplo ali, né, de uma cadeia alimentar, que é o que, ó? A energia do sol, tá? Faz o crescimento das plantas, tá? Ajuda no crescimento das plantas. A capivara se alimenta das plantas e a onça pintada se alimenta da capivara. Certo? É um ciclo. Vocês viram também, né, que ali temos, né, os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores produzem o seu próprio alimento, tá? Os consumidores, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos para produzir energia, pois são incapazes de produzir o seu alimento. Então, os consumidores, eles necessitam se alimentar de outros alimentos, porque eles são incapazes de produzir qualquer tipo de alimento para consumir. E nós temos os decompositores, certo? Que são os seres vivos que realizam a decomposição dos organismos mortos. Aí vocês se lembram do mofo, do bolor, das bactérias, dos fungos? Entra aqui nos decompositores, ok? Então, nós vamos agora lá na página 32, tá? Onde nós vamos falar hoje das teias alimentares. E daí, professor, o que é as teias alimentares? As teias alimentares é nada mais, nada menos do que um conjunto das cadeias alimentares, né? Então, as teias, elas são ligadas entre si, certo? Também formando um ciclo que nunca se acaba, tá bom? De produtores, consumidores e decompositores, mas eles nunca se acabam. Então, nós vamos ali, ó. Na natureza, muitos seres vivos possuem mais de uma fonte de alimentos. Isso faz que as cadeias se entrelacem. O que é entrelacem? Se junta, tá? Todas ficam interligadas, estão sempre juntas umas às outras, certo? Nós temos um exemplo aqui na página, né? Mas olha lá, vamos pensar um pouquinho com a professora. As plantas, pensem nas plantas, serve de alimento para o gafanhoto, para o coelho e para o rato. Pensem nesses bichinhos aí, nesses animais que a professora falou. Então, eu tenho as plantas que servem de alimento para o gafanhoto, o coelho e o gato. Então, já imaginam as flechinhas, tá? A professora não vai desenhar porque a professora é péssima no desenho, né, gente? E ali, né, esses três, o gafanhoto, o coelho e o rato, eles servem de alimento para a serpente. Então, vocês imaginam, das plantas serve de alimento para o gafanhoto, o coelho e o rato. E esses três servem de alimento para uma serpente, certo? E a serpente serve de alimento para o gavião. Então, imagine,
tá? As flechinhas, a planta, os 3 bichinhos que a professora falou, gafanhoto, coelho e o rato, depois a serpente e depois o gavião. Imaginaram? Pensem aí na cabecinha de vocês. E aí, sem os gaviões, o que ia acontecer? O número de serpente provavelmente iria aumentar, se não tivesse os gaviões para comer as serpentes, certo? Aumentaria, impactando na população do gafanhoto, do rato e do coelho. Então, estão uns interligados aos outros, tá? Então, vocês pensam que eu tenho as plantas, o gafanhoto, o coelho e o rato. E eu tenho a serpente. E depois eu tenho o gavião. Se eu não tivesse o gavião, o que iria acontecer? Iria aumentar as serpentes, certo? Se eu não tivesse as serpentes, iria aumentar o quê? A população de gafanhoto, coelho e rato, né? E isso, o que iria acontecer na natureza? Causaria um desequilíbrio ambiental na natureza. Aí vocês imaginam, né? Se não tivessem esses animais para serem uns consumidos pelos outros. Vocês imaginam? Aí ali na página 32, tá? Nós temos, olha lá, ó. Na natureza, muitos seres vivos têm mais de uma fonte de alimentação. E isso faz com que as cadeias se entrelacem em sistemas mais complexos, chamados de teias alimentares, ou seja, um conjunto de cadeias alimentares interligados. Foi o que a professora falou, né? Está um ligado ao outro. Aí nós temos a imagem ali de uma teia alimentar. Olha lá, como já não é só uma flechinha, uma ligada à outra. Agora nós já temos várias aqui, né? Vocês podem ver aqui. Vamos lá, deixa a professora. Essa imagem aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Olha como que nós já temos várias flechinhas aqui. É um exemplo de teia alimentar. Nesse exemplo de teia alimentar, a jararaca pode se alimentar de filhotes de cervo do Pantanal e da arara azul. Vamos lá olhar a jararaca. Está bem ali no meio. Ela pode se alimentar do cervo do Pantanal, certo? E da arara azul. O gavião real pode se alimentar desses mesmos seres vivos e também da jararaca. Aí o gavião real, ele pode se alimentar do quê? Do cervo do Pantanal e da arara azul, mas também pode se alimentar da jararaca. A jararaca não pode se alimentar dele, mas ele pode se alimentar da jararaca. Assim, podemos perceber que essa teia alimentar apresenta diversas possibilidades de alimentação dos seres vivos envolvidos, ou seja, diversas cadeias alimentares. Então, a teia alimentar é um consumindo o outro. Aí eu chego, todos podem comer, podem se alimentar daqueles seres vivos, ok? Aí ali eu tenho para vocês pensar, identifique pelo menos 3 cadeias alimentares que formam essa teia alimentar. Depois compartilhe as informações com o professor e os colegas. Aí eu tenho, o que vocês conseguem aí? Olha, nós temos ali a gramínea, né? Ela pode se alimentar, o cervo do Pantanal, né? A gramínea, cervo do Pantanal e jararaca. Vocês estão vendo as flechinhas que estão interligadas nesses 3, tá? Já é uma cadeia alimentar. Aí vocês olhem aí, observem para ver se consegue achar mais cadeias alimentares aí. Lá na página 33. Para que os seres vivos sobrevivam em uma teia alimentar, é importante que ela se mantenha em equilíbrio. Quando um grupo de seres vivos reduz,
desaparece ou aumenta consideravelmente em um ambiente, ocorre um desequilíbrio na teia alimentar. Então, olha lá, prestem atenção, né? Que tem que ter sempre um equilíbrio dessa alimentação. Aí nós temos aqui, observe a teia alimentar a seguir. O que aconteceria se a população de gaviões desaparecesse desse ambiente? A professora falou ali no início, né? Sem os gaviões, que são predadores das serpentes, o número de serpentes provavelmente aumentaria, impactando nas populações de ratos, coelhos e gafanhotos, que servem de alimentos para a serpente. Dessa forma, o desaparecimento das aves causaria um desequilíbrio ambiental. É o que a professora falou para vocês no início da aula. Nós temos aqui a imagem, certo? Olha lá, as plantas, né? O coelho, o gafanhoto e o rato se alimentam das plantas. Deixa eu colocar mais aqui. A serpente se alimenta de quem? Do rato, do coelho e do gafanhoto. E o gavião se alimenta da serpente. As ações dos seres humanos no ambiente são as principais causas do desequilíbrio nas teias alimentares. Entre essas ações estão o desmatamento, a caça e a pesca sem controle e a construção de cidades e estradas em áreas naturais. Então, o que está acontecendo aqui? Os seres humanos, né, estão acabando com o meio ambiente, tá? É a consequência do desequilíbrio nas teias alimentares. Por quê? Vocês imaginam, tá? Imaginam aqui mesmo na nossa cidade. Nós temos vários lugares aqui que era mata, né? Para construir esses conjuntos, esses bairros, né? As novas casas, o que é feito? É feito desmatamento, né? Daquela área para abrir um novo conjunto, um novo bairro. É onde acontece o desequilíbrio nas teias alimentares. Por quê? Aí esses bichinhos aqui já não tem mais aonde ficar, certo? Então, os seres humanos, eles estão desmatando. Aí aqui fala, olha, a pesca, tá? Muita pesca sem controle. E depois para a construção, né, das cidades, das estradas. E aí vai. Aí na página 34 eu tenho um saiba mais, tá? Os oceanos pedem socorro. Então vocês vão fazer a leitura. Aqui está falando sobre a pesca, tá? Porque lá no mar também acontece o desequilíbrio, tá? Por conta da pesca dos seres humanos. Então, aqui está falando um pouquinho do desequilíbrio ambiental nos ecossistemas marinhos, ok? Vocês vão fazer a leitura desse Saiba Mais e vocês têm ali 3 perguntas, tá? De acordo com o texto, responda as questões propostas. Quais são as consequências da pesca excessiva nos oceanos? 2. Considerando o exemplo de desequilíbrio ambiental citado no texto, elabore uma teia alimentar com os seres vivos mencionados, respeitando as informações fornecidas no texto. 3. Que atitudes podemos adotar em nosso dia a dia para contribuir com a redução da pesca excessiva nos oceanos? Então, são 3 perguntas, vocês vão fazer em uma folha também, vão colocar a data para a professora, tá? Coloquem lá a aula de ciências, se quiserem copiar as perguntas, copiem, se não, só coloquem um número. Número 1, responda. Número 2, responda. E o número 3, tá ok? Ali, aquele aprender é divertido, também não tem como fazer, né? Porque é uma teia alimentar ali, olha, que nós iríamos fazer
mas não tem como realizar essa atividade. Então, nossa aula de ciências por hoje é só. Pessoal, não se esqueçam de colocar a data. Quando for levar a apostila na escola, a professora vai olhar essas 3 perguntas, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijos, até a próxima aula.